Começamos agora mais um episódio do Personagens da JMU, uma série de entrevistas que tem como objetivo conhecer a trajetória das pessoas que constroem a justiça mais antiga do Brasil. No episódio de hoje vamos conhecer a trajetória da Milena Salvador. Milena, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Estamos ansiosos por conhecer a sua história. Márcio, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, com esse projeto lindo aqui do podcast. E vou falar um pouquinho sobre a minha vida, a minha história. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bacana. Milena, conta um pouco pra gente sobre as suas origens. Onde você nasceu, como é que foi a sua infância, adolescência e assim por diante. Meus pais são mineiros de Belo Horizonte. Em 72, meu pai passou num concurso em Brasília para trabalhar na Telebrás e veio para Brasília. Veio com a minha mãe e eu nasci em 74, então eu sou brasiliense. Filha primogênita, né, mais velha. Nós somos 4 irmãos, sou eu, o André, a Amanda e a Bruna. E estamos aqui em Brasília. Lembro da minha infância. Eu morava na Asa Sul, depois a gente foi pro Lago Sul. Então, assim, eu lembro de uma infância muito, muito feliz. Estudei no Colégio Maria Auxiliadora. Tenho lembranças muito boas da minha infância em Brasília, quando não existia sinal de trânsito na L2. A gente andava na L2 tudo vazio, tranquilo, hoje um trânsito. Ali era um pouco abandonado mesmo, né? A gente vê como Brasília cresceu. Continua crescendo. Sim, muito. Certo. E como é que você se definiria? Quais são os seus principais valores? Olha, como eu definiria? Até tem um vídeo meu que eu falo isso. Quem é Milena? Quem é Milena Salvador? Milena é uma buscadora. A minha vida toda eu sempre fui muito curiosa. Sempre fui apaixonada pela arte, pela dança, pelo teatro. E eu sempre fui em busca de conhecimento, de aprender coisas novas. Então essa é a Milena. Pode dizer que é uma buscadora que está sempre nesse anseio de conhecer coisas novas e de tentar se aprimorar aqui nessa vida e para que a gente possa evoluir e crescer e aprender cada vez mais. Certo, então a gente pode falar assim que um dos seus valores é a curiosidade. É a curiosidade, um dos meus valores que eu tenho comigo é a minha evolução espiritual. Minha evolução como ser humano aqui no planeta Terra. Entendi. Busca por novos aprendizados. Novos aprendizados e cada vez ser uma pessoa melhor, né? E poder contribuir mais no meio e no ambiente que eu frequento, em que eu estou. Certo. Bom, você falou um pouco da sua infância, adolescência, mas me diz um pouco da sua formação, da sua carreira. Você se formou... Vamos lá, vou emendar um pouinho da minha infância com os meus sonhos para a gente falar como é que eu fui parar, né? No cerimonial. No tribunal. E no cerimonial, né? No Superior Tribunal Militar. Você é a cara do cerimonial. E, consequentemente, no cerimonial. Desde pequena, eu tinha um sonho de ser atriz. Então, assim, eu estar aqui hoje, gente, né? Eu tô aqui me sentindo a verdadeira... Então, assim, eu sempre tive esse lado muito criativo. Meu sonho era ser atriz. Só que em Brasília, nós não tínhamos tanta oportunidade, né? Não era um centro como Rio de Janeiro, São Paulo. E o meu pai ficava muito apreensivo. Meu pai já faleceu, ele faleceu em 2016, e minha mãe conta que o desespero do meu pai, quando eu falava que eu queria ser atriz, meu Deus, já pensou a Milena tentando ser atriz e não tendo oportunidade de trabalho? Já pensou Milena no sinal, pedindo dinheiro para fazer a peça de teatro dela? Olha o desespero. E aí, a gente sempre teve, assim, essa busca por uma estabilidade, né? Meu pai sempre me orientou, minha mãe professora, e eu não tinha anseio de fazer concurso público. Quando eu finalizei o 2º grau, que agora é ensino médio, eu projetei, idealizei uma peça de teatro da nossa gincana, e eu tinha uma professora que era professora do Dulcina, que tinha artes cênicas lá. Sim. Professora Silvia, professora de literatura. Quando a gente finalizou a apresentação da peça, aí eu fui diretora, fiz papel principal, era uma peça sobre família, fiz uma vozinha lá, né? Joguei toda a minha criatividade, tudo que eu queria. Ela falou assim: Milena, não tenho dúvida, você tem que fazer artes cênicas. Só que eu não tive esse apoio. Não é? Então, assim, eu não tive coragem de ir fazer as artes cênicas.
E estudei para concurso. Tive um namorado, que inclusive é o pai dos meus filhos, meu ex-marido, e ele me incentivou muito. Já era servidor da Câmara. E ele falou, eu apaixonadíssima, né? Eu só vou casar com você. Gente, olha aqui. Só vou casar se você passar no concurso. É um bom incentivo. E hoje eu agradeço muito a ele, porque foi um incentivo. Então, assim, ali quando eu fiz 18 anos, comecei a estudar para concurso. Passei em alguns. Passei no concurso do TSE. E fui aproveitada na lista, acho que foi 49º lugar. O TSE tinha 33 vagas e o STM aproveitou a lista do TSE. Acho que até hoje é uma prática comum, né? Acontece isso. Os tribunais pegam, né? Legal. Sim. Eu tinha passado também no concurso do SARA, só que fui chamada para São Luís. Estava com a minha filhinha Letícia bem pequenininha, recém-nascida. E aí não aceitei. E fui pro STM. Aproveitada da lista do TSE. Quando eu cheguei no STM... Isso foi em que ano? Isso foi em 98. 98. Então, você entrou no STM com 23 anos. 23 anos. 22 para 23 anos. Certo. E aí comecei a trabalhar na diretoria de pessoal. Meu primeiro chefe, Giovanni, eu nunca tinha trabalhado, gente. Meu primeiro emprego, assim, emprego fixo, né? Sim. Fazia algumas coisinhas. Mas meu primeiro emprego mesmo, efetivo, foi no Superior Tribunal Militar. E hoje eu fico muito feliz, eu dou graças a Deus que me aproveitaram que eu estou no tribunal. Porque é um local que eu gosto muito, onde eu consegui, assim, colocar também em prática esse meu lado criativo. Sim, verdade. Não é? Então, comecei ali na diretoria de pessoal, e acho que 1 ano e pouquinho depois... Tem até um episódio, meu ex-marido ficava assim, Milena, já leva o currículo para você conseguir uma função, E assim, eu super inocente, crua. Acabei de chegar no tribunal, eu batia na porta dos gabinetes. Olá, eu sou Milena, tudo bem? Eu vim trazer o meu currículo, se tiver uma vaga. Aí todo mundo me olhava assim, gente, quem é essa menina? Não é né? uma prática, 23 anos, não é? Mas tudo bem, aí na diretoria de pessoal, eu trabalhava lá na seção de provimento e vacância, e eu atendi a chefe de gabinete do ministro Berrembá, a doutora Beatriz Rivadavia. O Giovanni estava de férias, meu chefe, eu estava substituindo. Então, eu atendi tudo, e ela comentou comigo que queria montar o gabinete do ministro. Ela ainda me perguntou assim, Milena, você gostaria de fazer parte do gabinete? Você teria interesse? Só que eu só vou ter uma FC3 para te passar. Eu falei, nossa, claro que eu tenho. Você não tinha nada, né? Acho Imagina. que não tinha, né? Estava recém-chegada. E aí eu fui fazer uma entrevista com o ministro Berrembá e ele me escolheu. Fiquei lá no gabinete do ministro uns 2 anos, fazendo papel mais de secretária, tanto que meu expediente era invertido. E ele era, assim, muito inteligente, né? Um ministro que sempre estava inovando, trazendo algo novo, e ele trouxe o primeiro seminário de direito militar. Olha, isso agora estamos já em 2000 e pouquinho. Isso estava em 2001. 2001. Em 2001, ele fez o primeiro seminário. Eu ajudei, trabalhei. Falei, nossa, que atividade bacana, que coisa legal. Estou gostando disso daqui. Você foi se achando ali, né? Eu fui me achando. Em 2002, o ministro Olímpio, que era o presidente, então, à época, resolveu fazer a 2ª edição do seminário e perguntou, cadê aquela menina para ajudar a gente? Só que eu tinha recebido um convite ali, eu já tinha percebido que eu gostava, e eu tinha recebido um convite para ir para o cerimonial do TST. E eu já ia, o ministro Berrembá ia me ajudar, já estava tudo certo para eu ir receber uma função no cerimonial do TST. Quando o ministro Olímpio chama a menina que ajudou a gente ano passado, nem me conhecia. Você já estava com o pé fora. Aí eu já estava. Aí ele falou, não vou deixar. Cadê? No cerimonial do tribunal, vou criar um cerimonial no tribunal. Olha como as coisas vão acontecendo, né, Márcio? Você estava na criação do cerimonial daqui. Foi. E aí ele trouxe um coronel do Exército, criou informalmente o cerimonial. A gente trabalhava numa salinha assim, bem pequenininha, e aos poucos a gente foi implementando, o cerimonial foi crescendo, começou a fazer parte depois da comunicação social, eu fui trazendo os colaboradores, esse coronel saiu, e aí o ministro Pedrosa despachava comigo, depois nós tivemos um outro ministro, e aí as coisas foram acontecendo. Mas e você foi se aperfeiçoando nessa área, ou você foi aprendendo fazendo? Gente, como é que foi?
eu confesso assim, logo o tribunal, eu sou muito grata, porque o tribunal sempre me apoiou muito. Todos os cursos que eu solicitei, sabe assim, eu percebo isso muito lá no nosso tribunal. A valorização quando a gente quer fazer um curso. Então, assim, todos os cursos de cerimonial, que eu já fiz muitos cursos de cerimonial, liderança, eu fiz pelo tribunal. Eu lembro que meu primeiro curso de cerimonial foi com a Gilda Fleury. A Gilda é fantástica. Ela é uma cerimonialista renomada. Hoje em dia, é a presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Ela é conhecidíssima. Já fiz até um podcast com ela também. Que legal. Nós falamos sobre visitas de chefe de Estado, receptivo de autoridades estrangeiras. Foi super interessante. E ela foi a minha primeira professora. Eu lembro até hoje, eu tenho essa imagem na minha cabeça, quando a Gilda começou a falar que existia um local correto na mesa para sentar, né? Que tem a precedência, a mais alta autoridade, o anfitrião ao centro, depois direita, esquerda. Gente, eu olhei assim, eu falei, eu não sabia nem que isso existia. Eu já estava no cerimonial, não, e aprendendo. É uma função super importante, né? No meio de tanta autoridade, né? É uma formalização necessária, né? Imprescindível. O cerimonial, ele é a imagem do tribunal, ele contribui muito. Então, assim, quando a gente vai organizar um evento, o evento ele não pode acontecer por acontecer. A gente tem que ter uma visão estratégica. Qual objetivo eu quero atingir com este evento? Quero me aproximar de determinada entidade? O que eu quero fazer? E ali naquele evento você utiliza os símbolos para você atingir o objetivo do seu chefe, do anfitrião. Então, a gente precisa ter essa visão macro quando a gente for organizar um evento. Inclusive com a Enajum, né? Somos muito parceiros. Sim, com cerimonial certeza. Sempre colaborando nos eventos de vocês, Sim. da Enajum. E é isso, a gente sempre tenta resgatar tanto as tradições, que são muito importantes, né? O cerimonial trabalha muito com isso, tradições, regras, protocolos, legislação. Para quem trabalha com cerimonial, precisa saber muito de legislação, muito de precedência, tá? Os protocolos, para que a gente possa utilizar isso a favor da nossa instituição. Sim. Aqui me vem em mente aqui 2 grandes eventos que o cerimonial sempre participa, e você me disse se eu estou correto, né? Que seria a posse do novo presidente e também da entrega da medalha, né? Imagino Sim, que... a entrega das comendas, das né? comendas. Da Ordem do Mérito Judiciário Militar. Existe algum outro que vocês estão mais focados? Nós somos envolvidos em praticamente todos os eventos do tribunal, de forma mais direta e também de forma indireta. Normalmente, quando eu falo de forma indireta, é quando a gente vai para prestar mais o apoio, mas na finalização do evento, que é ali na parte de script, de fazer a locução, de fazer a montagem do dispositivo de honra, preparar a nominata, precedência. E em muitos, nós já temos também essa visão do tribunal de procurar o cerimonial no início do planejamento do evento. Então, assim, eventos que vamos falar que são originários lá no nosso cerimonial. São as posses dos ministros, posse de presidente, a Ordem do Mérito, mas tem todos os eventos da Enajum, os cursos, Sim. eventos da diretoria de pessoal, o Lidera Aí, tem os eventos, lançamento de livro, da DIDOC, todos a gente participa e a gente contribui. E não só de forma ativa, assim, né? Eu imagino também que quando o presidente ou a presidente do nosso tribunal vai para algum lugar... Exatamente, isso a gente chama de precursora. Sempre que o presidente, a nossa presidente, vai a um evento externo, vai alguém do cerimonial, e também não somente o presidente, tá? Quando algum ministro nos solicita esse apoio, a gente vai antes, verifica por onde ele vai chegar, se a precedência está correta, se vai ter sala VIP, se vai ter coquetel, entendi. A gente verifica todos os detalhes. Já aconteceu da precedência chegar lá, né? Não está correta, a gente conversa, tenta ajustar então, o local do evento. Vocês não apenas cuidam do cerimonial daqui, mas também quando vai para algum lugar, cuidam se o cerimonial de lá... Exatamente, a gente apoia as nossas autoridades nos eventos externos. E apoiamos também a primeira instância, que são nossos juízes federais, quando eles vão fazer algum evento nas auditorias.
Então, por exemplo, entrega de medalha nas auditorias. A gente vai para São Paulo e auxilia na cerimônia. Um seminário que já aconteceu em Belém. Então, quando somos solicitados e a presidência aprova, a gente vai também prestar o apoio de cerimonial. Entendi. Então, é um ano cheio, imagino, né? Muito, muito, muito. Mas é muito gratificante, porque a gente percebe uma valorização do nosso trabalho. Se querem que a gente vá, é porque a gente faz um bom trabalho. Perfeito. Não é? Agora, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o seu projeto, Ser Cerimonial. Eu sempre tô ali de olho, né? Eu sempre acompanho e gosto muito. Inclusive, você vai ser meu convidado, Ah, não é? vai, Márcio? Estou convidando Com aqui. Já certeza. convidei a Isabela, É? Gelva, fazer uma dupla com Então as duas vamos. e convidar você Pronto, também. com certeza. Mas vamos lá, Ah. quando você criou, qual que era o seu propósito ali? Olha, o propósito do Ser Cerimonial tem 2 anos de podcast. Ele surgiu com uma tentativa minha de um resgate de uma essência da Milena. Eu fiquei um período, eu sempre fui assim, essa criança alegre, extrovertida, que hoje eu vejo, né, eu fiz curso de análise de perfil comportamental, então assim, eu vejo pelo meu perfil comportamental, que é a pessoa mais influente, eu que gosto de estar com pessoas, mas eu estava num momento mais recluso. E aquilo ali, eu sentia que eu não estava tão feliz, sabe? E quando você vai entrando na rotina da vida, do dia a dia, eu falo, gente, eu tenho que voltar com a minha essência, eu tenho que voltar a criar, fazer as coisas que eu gosto. E o que eu posso fazer dentro do meu ambiente de trabalho? Do que eu entendo, né? E do que eu entendo? Porque assim, eu também comecei a fazer um curso de psicanálise. Então, terminei meu curso de psicanálise freudiana, iniciei agora em Jung, né, psicologia analítica de Jung, com essa ideia também, sabe? De se conhecer, mexer. de autoconhecimento. E aí eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa na área do cerimonial, que é o que eu sei. Né? Comecei a implementar mais coisas no meu Instagram e veio a ideia, eu falei, vou fazer um podcast. E o nome, como é que eu vou fazer? Eu falei, eu quero falar dos bastidores dos eventos. Eu quero falar das pessoas que fazem um evento acontecer. E para falar das pessoas, eu tenho que falar de todos os assuntos, de vários assuntos. Então, desde da área bem específica de eventos, como precedência, como receptivo de autoridades estrangeiras, cerimonial de prefeitura, que a gente já falou, de nominata, como também eu gosto de falar de autoconhecimento. Por quê? Se estamos bem, se fazemos o que gostamos, se estamos um ser humano mais feliz, a gente consegue prestar um serviço melhor. Aí veio esse nome de ser, né? De ser, do ser humano, que é com S, ser cerimonial. E aí nós já falamos até de hipnose. É mesmo? No episódio lá. Então, assim, estou sempre trazendo assuntos novos, né? Interessantes. Que bacana. E vai fazer, então, 2 anos. Vai fazer 2 anos. Que bacana. 2 anos. Legal, parabéns. Muito bom. E eu fiquei muito feliz com esse projeto, porque eu consegui trazer essa essência de criar. Nos eventos a gente cria, né? Mas como a gente está no serviço público, a gente tem um orçamento mais limitado. Também, né? Então aí eu vou para esse lado também. Bacana, bacana. Bom, você já falou aqui um pouco da sua infância, da sua trajetória dentro do STM, do Ser Cerimonial. E, para além dessas coisas que já conversamos, você mencionou bem superficialmente aqui o lance da psicanálise, né? Psicanálise. Me fala mais sobre esses outros interesses, né? Vamos lá. Como que tudo começou? Começou com a época do coach, né? Que muita gente ia fazer estudo do coach, inclusive fiz também minha formação. E lá, nessa turma, eu conheci uma colega que estava fazendo curso de psicanálise. Eu pensei em fazer psicologia, só que sabe quando fala assim, gente, eu já tenho a vida tão corrida, eu vou voltar para uma faculdade todos os dias, né? Estudar todos os dias por 5 anos. E a psicanálise, ela é um curso à distância, com alguns encontros, porque ela é considerada também uma pós-graduação, com duração de 2 anos. Então, de Freud foram 2 anos, agora mais 2 anos na parte de Jung. E que eu resolvi fazer para o meu autoconhecimento e também para eu ter uma atividade paralela na aposentadoria. Sim. Né? Assim, ou também para eu poder fazer os meus atendimentos. Então, assim, já fui com esse projeto. Abrindo novas portas. Abrindo novas portas. E eu gosto muito. É muito interessante, só que tem que estudar bastante. Tem que estudar muito.
Mas Legal. é muito bom. E ajuda muito também, né? A gente a lidar com a equipe. Hoje eu tenho uma equipe lá no tribunal. Eu tenho que até fazer, assim, um profundo agradecimento aos colaboradores que estão lá comigo. É uma equipe muito unida, muito coesa. As pessoas que estão lá já estão há anos comigo. Então, assim, 10, 13, 14 anos. Quer dizer que é um time de sucesso, né? É um time de sucesso. É um time que eu agradeço muito ali. A fidelidade, a colaboração, a dedicação de todos que estão ali comigo. Bacana. Agora eu queria abordar com você um pouco do lance da maternidade. Sim. O que significa ser mãe para você? Olha, ser mãe é uma dádiva para mim. E, ao mesmo tempo, confesso que porque eu fui mãe nova. Eu fui mãe da Letícia com 21 e do Lucas eu estava com 23 para 24. Então, assim, com 24 eu já estava com 2 filhos pequenos. Né? Então, assim, isso para mim, hoje, eu acho que toda mulher deve sentir um pouco isso. Assim, eu tenho um aperto no meu coração, assim, que eu acho que eu poderia ter aproveitado mais aqueles momentos, sabe? Das crianças pequenas? Das crianças pequenas. Hoje estão grandes, Letícia está com 28, já é advogada, trabalha no escritório de advocacia. O Lucas já trabalha na XP, está com 25. Meus filhos já estão criados, adultos, graças a Deus estão bem. Falam que eu sou uma boa mãe, mas a gente sempre tem aquela dorzinha assim no coração, sabe? É como se você se dedicou muito à sua carreira nesse momento? Foi, porque foi justamente no momento do tribunal que eu fui para o cerimonial, logo o Lucas pequenininho. E demandou realmente, muito de quando você. eu gosto muito, sabe aquela pessoa que tem o foco? E eu fiz muito curso, e aí a gente começou a fazer muitas viagens. Então, assim, eu tinha muito foco no meu trabalho. Muito, porque eu via, assim, as minhas colegas, as mães, né? Vou numa reunião da escola, vou ficar conversando com as mães. Eu não tinha tanta paciência. Eu falei, não, o assunto das mães é um assunto chato. E hoje não, hoje eu já tenho uma maturidade que eu falo, gente, eu acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, seria diferente. Mas as coisas são como tem que ser. Sim, né? e certeza que você fez um belo trabalho, né? Espero que eu tenha feito. As crianças estão crescidas aí, né? Estão bem, graças a Deus. Estão formadas, assim, estão... Sim, estão bem. Que nem o pessoal fala, né? Os filhos estão criados, né? Sim, sim. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Bacana. Tá bem. Olha, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes, a gente sempre faz uma pergunta que é assim: se você pudesse botar uma frase em um grande outdoor para todo mundo ver, que frase seria essa? Gente, essa pergunta não é fácil, não. Mas eu vou trazer aqui um lema que eu falo que é meu lema de vida, né? Amar, aprender e contribuir para o crescimento individual e coletivo, tanto meu quanto das pessoas que convivem comigo. Olha aí. Esse aqui é o meu lema. Maravilha. E é com essa frase que então terminamos mais um episódio do Personagem da J1000. Se você tem interesse em acompanhar o nosso trabalho, siga-nos nas redes sociais, Enajum J1000. Lena, muito obrigado pela entrevista, foi muito legal conhecer a sua trajetória. Certeza que essa nossa conversa vai servir de exemplo para muita gente. Ô Márcio, eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês e para vocês também, muito obrigada. Valeu. Valeu!